Tuas palavras dentro de mim me fazem ver que eu sou Deus. Te adorarei, viverei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Temos segurança. Nos braços temos cuidado. Tua doce voz me leva a descansar. Tua palavra me faz sentir consolo. Eu sou teu. Em teus braços eu me aconchego. Tua doce voz me leva. Ele se revela também na palavra. Tua palavra me faz sentir consolo. Eu sou teu. És para mim amor, és para mim amor melhor. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Amor que se entrega, que se doa, não poupa sacrifícios. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Te adorarei, viverei. És para mim amor maior, és para mim amor melhor. Meus irmãos, estamos pregando sobre o Espírito Santo e a vida cristã. E Deus nos abençoado tão grandemente. Eu acho que não me lembro assim de uma série de mensagens que eu preguei que eu me sentisse tão bem. E queria pedir a você que não acompanhou alguma mensagem, que você visse no site da Igreja Mensagem. Se você é adulto, já é idoso e ainda não mexe bem com a internet, pede um neto, pede um filho para entrar lá no site da igreja. E lá entra em multimídia, vocês vão achar ali o arquivo com as mensagens em vídeo. E aí você pode colocar no computador, liga lá a caixinha de som do computador e ouve as mensagens. Tira um tempinho aí durante a semana. Eu quero especialmente que você ouça a mensagem de domingo passado à noite, a plenitude do Espírito Santo.
peço a você, membro dessa igreja, você que nos visita, por favor, leia, ouça, melhor dizendo, aquela mensagem. Hoje eu quero falar sobre o Espírito Santo e a Bíblia. Já falamos sobre vários assuntos ligados ao Espírito Santo. Vamos abrir a palavra de Deus. Pedir a ajuda do pessoal do multimídia para colocar o texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6. Coríntios, melhor dizendo, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 16. 1 Coríntios, capítulo 2, 6 a 16. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, aos que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou por nós, por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, e até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Senhor, aplica a tua poderosa, santa palavra. Ó Deus, muito obrigado por termos a Bíblia, a palavra de Deus, nas mãos, no coração, na mente. Muito obrigado por essa bênção grandiosa. Na maioria de nós nem temos só uma Bíblia em casa, temos várias Bíblias. Muito obrigado por todas as versões, por todas as editoras que publicam a Bíblia no Brasil e no mundo. Ó Deus, que a Bíblia possa continuar sendo a mensagem do Senhor e que alcance muitas vidas e traga muitos, milhões para Jesus. Muito obrigado, Senhor. Agora, que essa tua palavra pura e poderosa nos alimente, nos exorte, nos conforte, nos esclareça, que ela possa nos exortar, que ela possa, Senhor, falar vinda de Ti para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa semana eu li parte de um livro chamado Marcas de uma Igreja Viva, da autoria de uma pessoa muito conhecida, que já não está entre nós, o pastor John Stott. Muitas coisas que eu vou compartilhar com vocês também estão nesse livro. A
palavra de Deus, a Bíblia, John Stott diz uma coisa muito interessante, que ele diz que a Bíblia veio de Deus, é enfocada em Cristo e inspirada pelo Espírito Santo. Então, a Trindade trabalhou para que a Bíblia estivesse nas nossas mãos. A Bíblia, ela foi dada pelo Pai. A palavra de Deus é dada pelo Pai, ela é focada em Cristo. Cristo está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Podemos definir a Bíblia como testemunho do Pai sobre o Filho. O que é a Bíblia? Testemunho do Pai sobre o Filho, que é dado pelo Espírito Santo. Testemunho do Pai sobre o Filho, que é dado sobre o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo, como nós estamos falando aqui esse mês inteiro, nessa série de mensagens, que o que faz diferença na vida de um crente, o que faz diferença na vida de uma igreja, é ser cheia do Espírito Santo. Não basta o Espírito Santo habitar no crente, isso é o mais importante, mas ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Faz diferença isso, é ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo e ser cheio da palavra de Deus é praticamente a mesma coisa. Para Paulo é. Paulo pregou em Efésios sobre, capítulo 5, versículos 18 e seguintes, sobre ser cheio do Espírito Santo e as consequências disso. E a carta que é a irmã gêmea de Efésios, que é Colossenses, também vai repetir a mesma coisa lá em Colossenses capítulo 3, quando ele, em vez de ele falar em cheio do Espírito, ele começa dizendo: habite ricamente a palavra de Deus em vocês. Aí tudo que ele vai falar depois é a mesma coisa que ele falou em Efésios 5, 18. Então, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da Bíblia, é ser cheio da palavra de Deus. E ser cheio da palavra de Deus é ter o nosso falar, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas reações, os nossos sentimentos, as nossas decisões, tudo isso de acordo com a palavra de Deus. Ser cheio da Bíblia, eu quero bater esse ponto aqui, sempre que eu falar sobre esse assunto. Ser cheio da Bíblia não é a mesma coisa que ser cheio do conhecimento da Bíblia. Claro, eu só seria cheio da Bíblia se eu tiver conhecimento, mas só conhecimento não é suficiente. Conhecimento precisa ser, o crente está cheio do Espírito Santo, para que cheio do conhecimento, cheio do Espírito Santo, os dois trabalhem com a Bíblia na nossa vida e produzam frutos. Tem gente que conhece muito a Bíblia, mas não está cheio do Espírito Santo. E aí tem uma coisa interessante que o pastor Augusto Nicodemos, se ouviu uma palavra dele, que ele diz que para termos uma espiritualidade saudável, não podemos separar a Bíblia da unção. Não adianta o crente querer separar: eu sou ungido, eu quero estar ungido, mas vazio de palavra. Se você estiver cheio de unção, mas vazio da palavra, a espiritualidade vira misticismo. E se você estiver cheio da palavra, mas sem Espírito Santo, vira ortodoxia fria. Você vai ter uma ortodoxia mais fria. Então os dois têm que estar juntos. Vida no Espírito Santo, mais palavra de Deus. Vida do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus. Há muita coisa estranha acontecendo no nosso meio, porque tem muita gente que se diz cheio de unção, mas vazio da palavra. Aí você vai ver um monte de presepada acontecendo por aí. Em alguns casos, na igreja, o evangelho virou uma presepada. O evangelho virou um espetáculo.
E aí você vai ver as pessoas fazendo as coisas mais absurdas. Deus não deu o Espírito Santo e nem dons para a promoção pessoal de ninguém. Deus não te deu o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo para virar marketing da igreja, e nem marketing pessoal. Mas a gente vê uns absurdos na televisão. Pessoas que estão usando os dons de Deus para fazer marketing pessoal, para fazer marketing da igreja. Igrejas que estão aí por aí cheias de gente, cheias de dinheiro, comprando propriedades, comprando um monte de coisa, impressionando com essas coisas, mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Nós devemos ter cuidado, porque o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, não é para benefício pessoal e nem para servir de marketing da igreja. Vamos então a esse texto. O que esse texto nos ensina sobre o Espírito Santo e a Bíblia? Primeiro, esse texto começa falando da sabedoria que vem de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria dos maduros, mas não da sabedoria desta era, dos poderosos desta terra que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Então, de fato, nós precisamos entender aqui o seguinte, que do Espírito Santo, somente o Espírito Santo pode nos revelar essa sabedoria que vem do alto. Esse texto bíblico está dizendo que você não pode adquirir essa sabedoria que vem de Deus, a não ser que o Espírito Santo lhe revele. Ela é profunda, ela é misteriosa, ela é rica, e só o Espírito Santo pode revelar ao crente, encher o crente dessa sabedoria, que vai fazer com que você possa entender, aprender e aplicar a palavra de Deus na sua vida diária. Então veja bem, sabedoria aqui está ligada àquela capacidade que o Espírito Santo vai te dar para entender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus na sua vida diária. Quem não aplica a palavra de Deus na vida diária não é sábio. E precisa dessa sabedoria que vem do alto. E esse texto está dizendo que a salvação de Deus é sábia. E essa sabedoria de Deus, esse texto diz que ela não é descoberta por uma elite intelectual. Ela pode ser revelada pelo Espírito Santo. Então, esse texto diz que quanto mais firme tiver um crente, quanto mais maduro tiver um crente, quanto mais na presença de Deus tiver um crente, mais ele vai poder usufruir dessa sabedoria. Esse texto ele não está falando de grupos de crentes na igreja, não. Ele está dizendo que tem alguns crentes que vão usufruir melhor, vão receber mais essa sabedoria, porque estarão mais cheios do Espírito Santo. Se a sabedoria vem de Deus, como diz esse texto, essa sabedoria ela tem que ser buscada em Deus através do Espírito Santo. Essa sabedoria que vem de Deus, ela não é do mundo. A sabedoria do mundo fica obsoleta. Quantas coisas já foram reveladas por homens deste mundo que com o passar do tempo ficam obsoletas? Coisas que revolucionaram o mundo quando a sabedoria dos homens levou a descobrir e inventar, mas com o passar do tempo ficou obsoleto. Mas a sabedoria de Deus, ela não fica obsoleta. O tempo não a vence. A sabedoria que vem de Deus é profunda e ela encerra a profundidade dos seus propósitos. Então, se ela é profunda, preste atenção, como diz o texto, e é ela que nela serão revelados os propósitos de Deus, é fundamental, é indispensável que você entenda
essa sabedoria que vem de Deus e a receba pela ação do Espírito Santo. Então a sabedoria de Deus, ela não tem nada de vaga e superficial. Presta bem atenção. Por que muitos crentes não estão recebendo a palavra de Deus? Primeiro, porque não estão pedindo. Não estão recebendo de Deus porque não estão cheios do Espírito Santo. Porque essa sabedoria, esse texto nos indica que essa sabedoria, ela não é algo vago nem superficial, é profunda. Se ela é profunda, ela é tão profunda que só quem pode a revelar e oferecer ao Espírito Santo. Então, se você vive uma vida na superficialidade, se você não aprofunda a sua vida cristã, você não consegue entender essa profundidade dessa sabedoria. A sabedoria de Deus é o Evangelho. O Evangelho é profundo. Então, não esqueça disso. Que você e nós precisamos do Espírito Santo para nos apropriarmos da sabedoria que vem de Deus. Uma coisa interessante que ele fala aqui num dos versículos, é que o propósito dessa sabedoria é a nossa glória. Eu estava olhando esse texto essa semana, e aí fiquei pensando nesse texto, que falou sobre o propósito dessa sabedoria como sendo para a nossa glória. Ué, mas não é da glória de Deus? É para a nossa glória? É ou não é? Então, uma coisa interessante é quando a gente pensa que o propósito da sabedoria, quando Deus quer nos encher dessa sabedoria, é claro que todas as coisas que Deus faz é para a glória dele, mas também para a nossa glória. O que ele quer dizer para a nossa glória? É que essa sabedoria de Deus, essa sabedoria que vem de Deus, é que nos vai dar certeza do que o nosso destino final é a glória de Deus. E que a coisa mais bonita que há em Deus, Ele quer compartilhar conosco, que é a sua glória. Ele está falando também sobre a nossa glorificação. Todo crente que se apropria dessa sabedoria, ele também está falando da nossa glorificação, nossa entrada no céu, nossa redenção. O objetivo dessa sabedoria não é apenas a glória de Deus, mas também a glória do crente, que um dia ele será glorificado no céu, vai ser totalmente glorificado. É o aspecto da glorificação. Essa sabedoria de Deus só pode ser conhecida se Ele revelar. Um outro aspecto dessa sabedoria, só se Ele revelar. Se Ele não revelar, ninguém te conhece, ninguém descobre. E como é que Ele revela? Pelo Espírito Santo. Essa sabedoria, o conteúdo dela está aqui. Mas quem que revela esse conteúdo? É o Espírito Santo. Então vejam bem a importância de uma vida cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente da revelação divina. Nesse texto, nós vamos ver daqui a pouco, ele diz que o Espírito Santo esquadrinha, revela, ensina e inspira as verdades de Deus. Última consideração sobre esse primeiro ponto do sermão, sobre a sabedoria que vem de Deus, que nos leva a aplicar a palavra de Deus na nossa vida diária. É que essa sabedoria, Deus não quer que ela fique escondida. Deus não quer guardar para si. Ela é profunda, ela é tremenda, mas Deus quer que todos a conheçam. E Deus a torna conhecida através de quem? Do Espírito Santo. Amém? Então o Espírito Santo é a Bíblia. Então o primeiro passo, não entender, entender que há uma sabedoria vinda de Deus, que é essa sabedoria vinda de Deus que vai fazer com que muitas coisas se descortinem na nossa vida. É essa sabedoria que vem de Deus que vai fazer a gente pegar aquilo que a gente sabe dessa palavra, que aprende,
e aplicar na vida diária. Essa sabedoria, quem a revela é o Espírito Santo. Portanto, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cheio da sabedoria de Deus. Segundo, o Espírito Santo, ele sonda o mais profundo de Deus. Olha o que diz o versículo 8 a 10. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Está acompanhando aí na Bíblia? Versículo 9. Todavia está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus revelou por meio do Espírito. Olha o que ele diz: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Você, quando tem a pessoa do Espírito Santo dentro de você, você se torna um crente, a pessoa do Espírito Santo passa a habitar. Está habitando dentro de você uma pessoa que ele sonda o mais profundo do ser de Deus. Ele conhece Deus profundamente, as coisas de Deus profundamente, inclusive profundamente a palavra de Deus. Por isso, estar cheio do Espírito Santo vai fazer com que você conheça uma profundidade de Deus que você jamais conheceria. Porque esse Espírito Santo, que diz o texto, esse Espírito Santo que sonda, esse Espírito Santo que investiga o mais profundo de Deus, é Ele que vai revelar para você essas coisas mais profundas de Deus que de outra maneira você não teria como saber. Então, o Espírito Santo, as sabedorias e as verdades de Deus, elas são tão profundas que é impossível a mente humana entender. Homem jamais viu e nenhum homem percebeu, nem imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O homem não vê, o homem não consegue imaginar, mas o Espírito Santo consegue. Entenderam? Então esse Espírito Santo que consegue aquilo que nós não conseguimos, vou repetir: olho nenhum verá, ouvido nenhum ouvirá, mente nenhuma vai conseguir imaginar a profundidade daquilo que Deus tem preparado. Mas o Espírito Santo vê, entende, porque diz o texto que ele sonda o mais profundo de Deus. Olha para mim, você está entendendo? Vocês aí atrás estão então ouvindo? Estou perguntando, estão ouvindo mesmo? Vocês estão ouvindo o que o Espírito Santo está falando para vocês? A gente tem um termo, né, que a gente não, quando se refere a alguém, né, por exemplo, quando eu trabalhava no ramo da tecnologia, na empresa que eu trabalhei, a gente costumava chamar aqueles camaradas que não sabiam muito, a gente chamava de NR, não resolve. E o camarada não sabia. Lá tinha que tirar os defeitos lá da central telefônica, onde eu trabalhava, mas tinha camarada que não sabia. E ele nunca conseguia sozinho resolver o problema. Aí o conhecimento dele era ralo. Tem muito engenheiro, que é um engenheiro ralo, não tem, Carlos? Tem muito médico que é ralo. Tem muito enfermeiro que é ralo, mas também tem muito crente que é ralo. É ralo porque não entende isso que está escrito aqui, que você, muitas coisas de Deus, você por sua mente, por seu conhecimento não vai entender, você não vai conseguir ver, mas o Espírito sonda profundamente, ele conhece e ele revela. Sondar é o mesmo que esquadrinhar, sondar é o mesmo que investigar. Então o Espírito Santo investiga o mais profundo de Deus para mostrar para a gente.
O Espírito Santo é Deus. E ninguém pode compreender Deus melhor do que o próprio Deus, entendeu? Assim como ninguém pode te compreender melhor que você. O texto diz assim: ninguém pode saber, ninguém conhece o que passa no seu espírito melhor do que você. Ninguém no mundo conhece você melhor do que você. Ele está dizendo assim: ninguém, assim como ninguém conhece você melhor do que você, ninguém conhece Deus melhor do que o Espírito Santo. E Ele vai te encher das coisas de Deus. Ele quer pegar essa palavra de Deus e trazer à tua vida. Você quer começar a entender a Bíblia? Comece a ficar cheio do Espírito Santo. Seja um crente cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo vai revelar a você as coisas insondáveis. Mas ele sonda. 3. O Espírito Santo revela a palavra. O Espírito Santo traz sabedoria. O Espírito Santo conhece o que ninguém pode conhecer da palavra e ele quer revelar. 4. Terceiro, o Espírito Santo revela a palavra de Deus. Versículos 10 a 12, abre no texto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o próprio homem? As coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas foi o Espírito Santo procedente de Deus. Foi Ele que nos revelou, para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente. Meu irmão, irmã, quem revelou o que homens e mulheres de Deus escreveram nessa palavra foi o Espírito Santo. A Bíblia é um livro revelado pelo Espírito Santo. Deus quer que o que Ele ensinou seja conhecido, se torne revelado, porque Deus é o Deus da comunhão. Como é que você vai ter comunhão com uma pessoa que Ele não revela nada para você? Quando é que fica característica a sua intimidade com uma pessoa? Quando é? Quando ela começa a revelar algo para você. Sim ou não? Uma pessoa que você diz bom dia, boa tarde, vai bem, vai chover hoje, né? Vai. Não sei, acho que não. E o papo fica por aí. Tem intimidade? Não. Mas tem crente vivendo assim com Deus. O Espírito Santo revela. Por que Deus se deixou revelar através da Bíblia? Por que Deus inspirou? Por que Deus revelou a sua palavra aos homens? E por que existe até hoje para nós? Porque esse Deus quer ter comunhão conosco, Ele quer se tornar conhecido, Ele quer revelar algo dele para nós. Como é que você vai ter relacionamento com Ele se Ele não se revelar para você? Então a revelação está completa, está aqui. Está aqui. A revelação é o ato pelo qual Deus dá às pessoas conhecimento a respeito de si mesmo. Então a revelação não é alguém que descobre, é Deus que revela-se a si mesmo. E isso não se dá de outra forma. O pecado impede o homem de conhecer a revelação de Deus se Deus não se revelar. É Deus quem se revela e foi Deus quem se revelou. Aqui de se destacar que essa revelação se dá para todos quantos queiram receber algum sentido. Nenhum crente mais hoje tem a revelação no sentido de acrescentar alguma coisa à palavra de Deus. A palavra de Deus já está revelada. Já está para cada um de nós. Agora, num outro sentido, no sentido se a gente encarar a revelação como pegar o que Deus já revelou e fazer isso conhecido, todos podem, todos os crentes. Porém, há alguns crentes que Deus deu o dom de profecia, de mestre, Deus deu o dom, esse dom do apostolado. São esses dons, esses crentes que têm esse dom, eles terão uma facilidade maior de entender essa revelação para que possam transmitir aos outros. Por que a igreja precisa de mestres?
Por que a igreja precisa de pastores? Por que a igreja precisa de profetas? Para que essas pessoas possam revelar aquilo da palavra de Deus que nem todos conseguem entender. Mas presta bem atenção, quem de fato revela a palavra de Deus é o Espírito Santo. Todos que estão aqui têm o Espírito Santo. Por isso que todos, individualmente, toda pessoa pode compreender a Bíblia. Mas na igreja, olha a importância do corpo de Cristo. Você vai ser ensinado, esclarecido de algumas coisas que você por si só não está compreendendo. Amém? Quarta coisa, essa palavra é inspirada por Deus. Ela é revelada e ela é inspirada. Esses homens foram inspirados. Como é que Deus deixou a sua mensagem? Através de homens inspirados. Versículo 13 diz: dela também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. A Bíblia é um livro inspirado pelo Espírito Santo. Bom, Pedro vai dizer isso, lá em 1 Pedro, 2 Pedro 1, 20 e 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo. Então, meus irmãos, tem que entender isso. Nós estamos falando hoje sobre o Espírito Santo e a Bíblia. O Espírito Santo dá sabedoria. Deus revela a sua sabedoria a você. Deus vai encher você da sabedoria dele. Quanto mais cheio você estiver do Espírito Santo, para que você aplique a verdade na sua vida. O Espírito Santo, ele também está presente na palavra de Deus, porque o Espírito Santo é aquele que sonda Deus profundamente. Os mistérios profundos de Deus. Não tem como conhecê-los a não ser pelo Espírito Santo. Então está aí o Espírito Santo e a Bíblia. É o Espírito Santo que revelou a Bíblia. É o Espírito Santo que revela. É o Espírito Santo que faz com que Deus se torne conhecido. Quarto, o Espírito Santo inspirou autores para formar a Bíblia, como nós acabamos de ler. Que inspiração? Inspiração é a orientação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, mediante a qual escreveram a palavra de Deus, transcrevendo-a com exatidão e com credibilidade. Essa definição é de um autor chamado Elmer Towers. Ele traz essa definição do livro Os Nomes do Espírito Santo. O pastor explica melhor isso. Inspiração foi a orientação sobrenatural do Espírito Santo sobre os autores da Bíblia, os escritores da Bíblia, mediante a qual a palavra de Deus foi transcrita com exatidão e credibilidade. Não foi psicografia. A Bíblia não foi psicografada. O Espírito Santo comunicou através deles, mas cada escritor da Bíblia manteve o controle das suas capacidades e expressaram a sua personalidade. Então a Bíblia não foi psicografada, ela foi inspirada. Então, eles quando escreveram, eles escreveram de acordo com o seu estilo, escreveram de acordo com a sua personalidade. Por quê? Porque foi uma inspiração do Espírito Santo. Não foi uma psicografia. O Espírito Santo falou suas palavras através das palavras dos autores da Bíblia, de forma que as palavras dos autores bíblicos eram simultaneamente a palavra do Espírito Santo. Aí quando você vai ver a Bíblia, você vê, por exemplo, Paulo escrevendo a Bíblia, mas com o estilo de Paulo. Então Paulo foi inspirado por Deus para ser o apóstolo da graça. Então o Espírito Santo o inspirou para que ele escrevesse sobre a graça, mas ele escreve no estilo dele, na personalidade dele. Aí quando você olha o que está escrito,
Tiago foi aquele que falou sobre as obras, não é? Ele enfatizou muito as obras. O Espírito Santo inspirou Tiago para dizer para os crentes todos os tempos que não bastava ter fé, que também tinha que ter obras. A fé leva a obra. Toda aquela carta dele, da vida prática do crente, mas Tiago escreveu com o seu estilo, com o seu jeito, mas aquilo que o Espírito Santo mandou ele dizer. Estão entendendo? Sim ou não? Então isso aqui é a inspiração da palavra de Deus. Ela é inspirada. Foi o Espírito Santo que inspirou a Bíblia. Deus inspirou Oséias para falar sobre o amor de Deus. O Espírito Santo inspirou Oséias para dizer: Oséias, você vai falar para a nação de Israel o que significa o meu amor. E aí Oséias, então, ele usa aquela linguagem dele para falar sobre o amor de Deus. Mas ele não foi psicografado, não foi uma psicografia. Foi ele falado, iluminado pelo Espírito Santo. Os muçulmanos creem que Alá, por meio do anjo Gabriel, ditou ao Corão a Maomé. E foi o anjo Gabriel que disse: Maomé, escreve isso aí, Maomé. Escreve agora isso. Escreve agora isso. Mas o cristianismo não. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Dá para entender? Está claro? Em último lugar, eu vou abreviar aqui só para não deixar de falar sobre isso. Então, primeira coisa, o Espírito Santo confere sabedoria para que nós lidemos com a palavra de Deus da maneira certa. E a maneira certa é conhecermos, mergulharmos nela e aplicarmos na nossa vida. Segundo, Espírito Santo e Bíblia é o assunto nosso. O Espírito Santo é aquele que sonda, é aquele que investiga Deus profundamente. Só o Espírito Santo conhece Deus profundamente. Só o Espírito Santo consegue entender algumas verdades de Deus que nós jamais entenderíamos. E por isso, então, esse Espírito Santo, cheio do Espírito Santo vai nos revelar. A terceira coisa que nós precisamos entender é que essa palavra de Deus, o Espírito Santo esteve participando da revelação. Deus se tornou conhecido. Deus faz, torna o conhecimento desse mesmo possível pelo Espírito Santo, porque o homem pecador jamais por si mesmo poderia conhecer Deus. Deus se revela pelo Espírito Santo. Terceira, é o Espírito Santo a palavra de Deus foi o Espírito Santo que inspirou para dizer: diga isso, mas cada um que transmitiu com o seu jeito. Amém? E apesar de tudo, cada um com o seu estilo. A Bíblia, quando você lê de ponta a ponta, você vê que parece que é um livro que eles se sentaram, reuniram e fizeram juntos. Sua unidade. Última reflexão dessa manhã. O Espírito Santo interpreta as Escrituras. Ninguém interpreta as Escrituras como o Espírito Santo. Delas também falamos, a partir do versículo 13, com palavras ensinadas. Estou repetindo alguns, tá? Pela sabedoria, mas com palavras ensinadas. Interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito. Por isso que para muitos a palavra de Deus é loucura. Por isso que para muitos a palavra de Deus é coisa de ignorante. Por quê? Porque isso aqui é algo que quem interpreta é o Espírito Santo. E aqueles que não têm o Espírito Santo não conseguem entender, como diz esse texto aqui, não conseguem discerni-las espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para querer instruí-lo, nós temos a mente de Cristo. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: presta atenção para mim, olha para mim aqui. O mesmo Espírito que inspirou homens a escrever é o mesmo Espírito que nos ilumina para entender. Gravaram essa frase? O mesmo Espírito
que usou homens para escrever, inspirou homens para escrever, é o mesmo Espírito que nos levará, que nos ilumina para entender. Então é o Espírito Santo, não é? Ele nos ensina o objetivo de promover a maturidade espiritual. A palavra, quando ele fala de discernir coisas espirituais, aqui está se referindo à palavra de Deus. Quando ele diz aí discernir coisas espirituais, ele está se referindo a discernir a palavra de Deus. É o Espírito Santo, então, que vai fazer com que interpretemos, ou entendemos. Pastor, mas espera aí, não tem muita gente que está estudioso da Bíblia, teólogo que nem é crente, aí ele vai entender a Bíblia, ele vai conhecer a Bíblia, ele vai pesquisar sobre a Bíblia, mas ele não vai conseguir discernir espiritualmente o que a Bíblia significa para ele, como a Bíblia pode ser aplicada na vida dele, entender o que a Bíblia significa para cada um de nós, como aplicar a Bíblia em cada um de nós, isso somente com a instrução e sabedoria dada pelo Espírito Santo. A sabedoria deste mundo, a instrução deste mundo não é capaz de levar você a ler a Bíblia e saber como aplicar na sua vida. Nenhuma sabedoria e cultura desse mundo vai fazer com que essa palavra aqui tenha sentido para você. Que sentido tem isso aqui que eu estou lendo para mim? É o Espírito Santo que vai te ajudar. Você pode ter lá um pesquisador, um exegeta, você pode ter um professor de teologia que está mergulhando na palavra de Deus, mas a cultura dele não será suficiente para ensiná-lo a aplicar na vida e fazer essa palavra ter sentido. Isso é o Espírito Santo. É coisa do Espírito Santo. Então, meus irmãos, quero encerrar contando uma história que o Stott contou, uma ilustração. Ele contou para dizer o seguinte, que essa questão de revelação, iluminação, é como se você fosse, por exemplo, a gente vai inaugurar alguma coisa aqui na igreja, e aí nós fizemos uma placa, e botamos uma cortininha lá na placa, para depois inaugurar. Mas essa placa, o que acontece é que essa placa foi feita. Essa placa é o que foi revelado. Está lá escrito. Mas só que nós, quando comparecemos nessa cerimônia, todo ser humano vai para essa cerimônia, mas com os olhos vendados. Então, está revelado. O que Deus revelou está aqui, está revelado. Mas sem o Espírito Santo, nós praticamos na cerimônia, mas nós estamos com os olhos vendados, de tal forma que a revelação está feita, mas a gente não consegue enxergar. A plenitude, o Espírito Santo, quanto mais ele está em nós, mais ele vai desvendando os nossos olhos, e a gente consegue ler e entender o que está na placa que foi revelado. É mais ou menos isso, ele resume dessa maneira, né? A verdade, só podemos conhecer a placa quando tiramos a venda dos olhos. Quem tira a venda dos olhos é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nessa manhã, que hoje é o dia da Bíblia, quero deixar essas 5 aplicações para a sua vida. Primeiro, entender a Bíblia quando a sabedoria vem de Deus. É cheio da sabedoria de Deus, quanto mais você entende e aplica na sua vida. Ela é profunda, mas o Espírito Santo pode revelar. A segunda coisa é que o Espírito Santo é Ele que sonda. É Ele que sonda o mais profundo do Senhor. Está a ideia aqui de algo que Ele faz constantemente, e por isso Ele pode revelar essas coisas sondáveis humanamente para nós. É o Espírito Santo que trabalhou para que a palavra fosse revelada, para que a placa fosse feita, para que fosse escrito na placa. É o Espírito Santo que tira a venda dos nossos olhos para a gente conseguir ler e enxergar e entender a placa. É o Espírito Santo que inspirou a Bíblia.
E é o Espírito Santo que nos ajuda a entender a Bíblia. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais isso vai acontecer. Amém? Vamos orar. Vamos ficar em pé. Deu para entender que, concluindo, sem o Espírito Santo, esse livro vai ser para você um livro especial apenas. Não vai passar disso. Esse livro não vai te orientar. Esse livro não vai te guiar. Esse livro não vai te exortar. Esse livro não vai te corrigir. Esse livro não vai te mudar. Esse livro não vai te consolar. Esse livro não vai te erguer. Esse livro não vai te alimentar. Sem o Espírito Santo. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não tem o Espírito Santo habitando em você, quando é que o Espírito Santo habita em alguém? Quando ele se converte a Jesus. A Bíblia diz que quando ouvimos a palavra de Deus e cremos, o Espírito Santo habita em nós. Você precisa da habitação, mas você também precisa do enchimento. Quem já tem a habitação precisa do enchimento. Quanto mais cheio, mais recebe da palavra de Deus, mais se apropria da palavra de Deus, mais obedece a palavra de Deus, mais fica ricamente a palavra de Deus habitando nele. Eu queria que você com Deus agora orasse e dissesse: Senhor, se você ainda não foi batizado pelo Espírito Santo, ainda não se converteu a Cristo, hoje entrega a sua vida a Jesus. E os que já são batizados no Espírito Santo, já são convertidos, estão aqui. Pensa assim, diga isso: Espírito Santo, eu quero amar essa palavra. Espírito Santo, eu quero conhecer mais essa palavra, mas eu quero também praticá-la. Eu quero entender as verdades dessa palavra. Espírito Santo, me ensina a tua palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Peço ao Espírito Santo para que essa palavra possa causar um grande impacto na tua vida daqui para frente. Agora você vai ler de modo diferente. Agora você vai ler sob a orientação do Espírito Santo. Você vai ler essa palavra pedindo o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo para você absorvê-la, para você praticá-la, para ela fazer diferença na sua vida, para ser lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Senhor Deus, aplica essa tua santa palavra pregada em nossos corações. Oh Deus, que a tua palavra seja transformadora nas nossas vidas, libertadora. Que essa palavra sua, tomada pelo Espírito Santo, usada pelo Espírito Santo, possa transformar as nossas vidas dia a dia, momento a momento. Que tenhamos prazer na sua palavra e que essa palavra seja sempre algo essencial, indispensável para o nosso viver. Nós te pedimos em nome de Jesus.